E lá em cima eu vou mostrar para vocês o local da batalha que mudou a história de Davi e também a história de Israel. Vamos comigo? Shalom Brasil, tudo bem com vocês? Bruhim Habayim, bem-vindos. Eu sou a Silvia, a sua guia cristã brasileira Israel. E olha, hoje, gente, eu convido você a ficar aí ligadinho comigo nesse vídeo do YouTube, porque eu vim aqui filmar para vocês num dos locais de uma das histórias bíblicas mais famosas de todos os tempos. Onde eu estou? Eu estou no local físico da batalha entre Davi e Golias. Gente, quem não conhece essa história, não é? E nós vamos ver não apenas o local físico que eu vou mostrar para vocês, olha, por isso que eu trouxe, não é? A nossa Bíblia, porque andar para Israel é andar pela Bíblia, tá certo? Eu vou ler lá em cima com você a história bíblica da luta de Davi e Golias, mas também, como sempre, o diferencial. Eu vou trazer para vocês a revelação da palavra, esse texto, olha só, você vai ler o texto dentro do contexto geográfico, bíblico e histórico aqui em Israel. Então, olha, me acompanha aí, fique ligadinho, não perca um só segundo deste vídeo que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida, ok? Vamos lá então subir o monte comigo? Vamos lá, Brasil! Tel Azeca! É para lá que nós vamos. E obviamente, né, gente, quando nós estamos falando de algum local histórico em Israel, nós sempre estamos falando também da arqueologia. O monte que está ali atrás, obviamente, ele foi inclusive um dos primeiros locais na história de Israel a ser feito trabalho arqueológico, ainda quando o mandato britânico estava aqui. Um dos primeiros arqueólogos a fazer a escavação no local foi Bliss e McAllister, e depois, no ano de 2012, novos trabalhos arqueológicos foram feitos no local, tá? Então, o que os arqueólogos descobriram? Primeiramente, eles descobriram que esse monte vem lá da época dos cananeus, tá? Até a época helenística. E olha só, eu quero mostrar para vocês aqui um mapinha, não é? Onde vocês estão vendo, nós estamos localizados. Então, vocês estão vendo aqui Azeca, tá? E aqui vocês estão vendo Socó. A Bíblia cita que os israelitas estavam em Azeca e os filisteus em Socó. Para cá, nós estamos indo para Jerusalém. Para cá, nós iríamos para o caminho de Hebron. E para cá, nós iremos para a cidade de Laquis, não é? A cidade de Laquis foi a cidade muito importante, que foi a última cidade a cair depois, posteriormente, com Senaqueribe. Nós já estamos aí numa fase posterior, mas na fase de Senaqueribe, este local também é importante, tanto que ele está citado lá na Bíblia, né? No livro de Jeremias 34:7, fala que as duas únicas cidades que resistiram a Senaqueribe foi Laquis e foi Azeca. Então, para vocês verem como ao longo do tempo o mesmo local foi tendo contínua importância, tá? E nós agora vamos sim, devido a essa pequena explicação que eu dei para vocês aqui, importante arqueologicamente do local. Agora sim nós vamos, olha lá, para aquele monte que foi onde tudo aconteceu. E lá em cima eu vou mostrar para vocês o local da batalha que mudou a história de Davi e também a história de Israel. Vamos comigo? Muito bem, gente. Então, olha só, como eu falei para vocês, né, o trabalho arqueológico, ele é feito nos locais. E como isso é feito? Ele é feito sobre camadas. Aí vocês estão vendo, os arqueólogos vão minuciosamente fazendo o trabalho, não é? Recolhendo material camada sobre camada, para quê? Para não danificar e para poder avaliar esse material que foi retirado. E assim, então, eles têm várias maneiras de detectar, não é? A idade do local, a que época isso pertence. E depois de todo esse estudo, então que eles lançam, né, ao público e para o público aquele material e o que eles acreditam que seja correspondente então, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia como é feito o trabalho arqueológico, que realmente é um trabalho bem minucioso e é um trabalho bastante custoso, tá? Mas sem dúvida nenhuma, Israel é o paraíso dos arqueólogos. Continuamos aí, Tel Azeca.
Muito bem, queridos, depois que vocês viram aí uma entrada, não é, com as pedras gravadas dos versículos bíblicos em hebraico, eu acho tão simbólico isso, porque esse foi o local, não é, um local importantíssimo. Nós estamos aqui na vista panorâmica, onde você vai ver aí esta batalha tão conhecida por você. Não sei se um dia você imaginou em conhecê-la, mas olha só, aí embaixo para que você imagine, não é? Então olha só, você está vendo ali a estrada, onde faz uma linha, vamos dizer assim, imaginária, a moderna estrada. Do outro lado naquelas montanhas Socó, ficava o acampamento dos filisteus, e aqui onde eu estou, tá certo? Telazeca, onde ficava acampado os israelitas, o povo de Israel, tá? Então, essa vista, não é? Ela é tão bonita até os dias de hoje, e uau, que história aconteceu ali. Então vamos ler comigo, não é? Esse versículo, esse capítulo bíblico tão marcante na história do povo judeu e tão marcante para nós cristãos também. Vamos lá? Olha só, a Bíblia nos mostra essa história lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, né? A partir do versículo 1, e diz assim: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Veja, nós estamos nas montanhas da Judéia, tá bom? E acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, ou também, como se diz em algumas traduções, o vale de Elá. E ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém e os israelitas estavam no monte da banda da Quem. E o vale, olha lá, o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então veja, foi aqui que foi feito o desafio. Golias, daquele lado, desafiava os israelitas acovardados deste lado aqui, em Telazeca. E a coisa parecia que ia ficar muito feia, verdade? Porque ninguém se atrevia a descer no vale, tá? Para poder lutar contra Golias. Até que, olha só, mais à frente, não é? Eu vou ler com vocês agora a partir do versículo 32, tá certo? Apareceu um menininho, pequenininho, franzinho, ruivinho, não é? Chamado como? Chamado Davi. Nada mais, nada menos, quando nós estamos falando de Davi, nós estamos falando do maior rei de Israel. Eu falei para vocês num vídeo que eu fiz aí sobre o profeta Elias, que Elias é o profeta de Israel. E o rei de Israel, quem é? Davi, não é? Quando nós falamos do rei Davi, nós estamos falando do fundador da cidade de Jerusalém. É esse mesmo Davi aí. Mas vamos ver ele ainda quando ele não era nada disso, tá certo? Vamos lá comigo então. Versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava o mover do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como urso, assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão, do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-se
sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha chegando-se a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir comigo com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Uau, gente, esse texto bíblico, olha só, vamos começar a interpretá-lo, não é? E vamos tirar do que aconteceu aqui deste contexto ensinos para a nossa vida nos dias de hoje, de 2023. Olha só, vamos lá, por partes. O povo de Israel estava acovardado, verdade? O povo de Israel estava morrendo de medo. Saul era o rei de Israel. Ninguém queria vir lutar. Até que apareceu um menininho que veio trazer comida aos seus irmãos que estavam lutando pelos exércitos dos israelitas. E ele ouviu a afronta dos filisteus, ele ouviu a afronta de Golias. E ele disse: peraí, como é que é essa história? Peraí, como é que é, gente? Ele parou assim, olhou, eu fico imaginando Davi olhando o exército de Saul. Falou: como é que é? Vocês são tudo com medo desse filisteu incircunciso? Não, para, eu vou. Aí, imagine quando ele disse eu vou, né? Pequenininho, baixinho. Mas olha só, gente, Davi saiu para lutar contra um gigante não na sua força, não na sua sabedoria, mas ele saiu com a plena confiança em Deus. Ele disse: olha, não é a mim que ele está afrontando, é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. É ele quem esse filisteu está afrontando. E ele não quis saber se era gigante, se não era gigante. Ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E daí o que aconteceu? Saul tentou colocar sobre Davi uma armadura, um escudo, uma espada que Davi nunca na vida tinha usado, que Davi não sabia como usar, como fazer uso daquilo. E aquilo estava na cara que não ia funcionar. Queridos, olha só. Muitas vezes, nas lutas da nossa vida, para derrubar os gigantes que se levantam nas nossas vidas, você tem que lutar e você tem que ir em contra desse gigante com aquilo que você melhor sabe fazer, com aquilo que você tem, com aquele talento que Deus te deu nato. Você não precisa ficar procurando coisas que não são a sua praia, né? Coisas que você não sabe como usar. Faça o que você sabe fazer e faça o melhor. Na realidade, Davi estava treinando a vida toda para chegar nesse momento e lutar com um gigante. Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, algo que ninguém poderia dar valor, porque era algo comum, algo simples, mas ele estava fazendo melhor, porque lá lutando defendendo as ovelhas, ele tinha que lutar contra o urso e o leão. Gente, um urso e um leão. Quando ele saiu para lutar contra aquele gigante, ele já foi confiante e falou: rapaz, eu mato um urso e um leão, eu não vou matar esse filisteu, eu não vou matar esse gigante. Queridos, quantas coisas nós temos enfrentado na nossa vida e temos ganho. Não é agora com essa ameaça, não é agora com esse gigante que nós vamos nos acovardar. E outra coisa, os gigantes aparecem na nossa vida para que Deus possa nos exaltar. Algo que você diz assim: olha, aquele gigante ali, você não pode. Todo mundo olhando, você não pode. Não, eu posso. Porque eu vou contra esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Foi Deus que deu a vitória a Davi. Não foi ele em si. Isso foi tão importante. Davi tinha tanta confiança. Ele estava tão certo de que ele ia ganhar daquele filisteu. E ele sabia que ninguém estava acreditando nele. Mas ele não deixou se influenciar por essas vozes de incredulidade. Não se deixe influenciar pela incredulidade das pessoas. Saiba quem você é nesta luta. Saiba quem você é nesta guerra. E saiba sobre todas as coisas que o mesmo Deus que esteve com Davi
Ele está com você e ele vai descer ao vale com você e ele vai dar a vitória a você. E Davi não titubeou, ele pegou 5 pedrinhas, olha, 5 pedrinhas, começa aqui, 5. Que era o que ele sabia fazer, ele colocou numa funda, ele girou. Existia apenas uma brecha para aquele gigante cair, que era a testa, a frente. E Davi girou e girou. A Bíblia fala que ele pegou 5. Quantas ele precisou? 1. Queridos, nós precisamos de uma oportunidade para derrotar os gigantes da nossa vida. E Davi girou, e eu imagine você aqui comigo, e ele girou aquela funda, e o povo de Israel assim, né, olhando, e os filisteus parados, os filisteus acho que estavam bobos, mas esse menino, o que está pensando na vida dele? E ele girou naquela confiança, e a pedra, e pegou aqui na fronte de Golias, e Golias caiu. E quando Golias cai, Davi não hesita em nenhum momento. Ele vai até ele, pega a sua espada e corta a cabeça do gigante. E naquele dia, o texto vocês leram, o final do texto. Não com espada, não com força, mas foi pelo Senhor dos Exércitos. E aquela vitória sobre Golias, ela mudaria a vida de Davi. Tanto que lá na frente, olha só, o texto bíblico vai dizer o seguinte, Saul estava assim, né? O povo de Israel, todo mundo. E aí, perguntaram para Abner, mas de onde é esse rapaz? Alguém já ouviu falar dele? Quem é esse? Ninguém nem sabia de onde ele era. E aí, Saul mandou inquirir. Pergunte lá, Abner. E aí, disse, olha, este jovem é filho de Jessé, o belamita. Ou seja, Davi não era ninguém. Ninguém conhecia Davi. Como talvez ninguém conheça você. Mas saiba que quando Deus nos dá uma vitória tão grande e os gigantes da nossa vida caem, Deus faz que o nosso nome seja conhecido. E Deus exaltou a Davi de uma maneira tal que a partir daquele dia, os dias estavam contados para que Davi chegasse ao trono de Israel. Gente, eu não sei você, mas eu cada vez que venho aqui nesse local, nessa vista panorâmica do Vale de Elá, eu me emociono. E não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E esse texto é tão importante na história do povo hebreu que você sabia que nas lutas, em algumas batalhas decisivas do exército de Israel, esse texto é lido para os soldados. Para quê? Para que eles se inspirem, não é? Muitas vezes o menor, aquele que não tem possibilidade, ganha do gigante. E, outra vez, a mensagem principal é pelo Espírito de Deus. Queridos, que você tenha gostado grandemente desse vídeo, que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Se você gostou, se você achou que esse vídeo acrescentou algo na sua vida, que você comece a matar todos os seus gigantes e que você curte e compartilhe esse vídeo e fique ligadinho aí para o próximo vídeo edificante sobre Israel. Shalom Brasil, desde do Vale de Elá.